Olá, tudo bem? Vamos para mais um caso de uma constelação familiar individual que eu fiz aqui no consultório. Lembrando que cada caso é um caso, cada constelação é única e a identidade do cliente ela é preservada, né? Mas a partir do momento que a gente vai compartilhando com vocês algumas coisas que pode, né, compartilhar e buscar ajuda se for necessário para fazer as mudanças que você precisa fazer em você para a sua vida começar a fluir, né? Lembrando, gente, que é uma jornada e uma caminhada, ok? E a queixa da cliente de hoje, gente, foi sobre a empresa dela, olha só. Uma constelação que a gente chama de empresarial. Ela quis olhar a dinâmica da empresa dela. Não vou falar o ramo, né, para não expor mais, mas é uma empresa familiar. Gente, uma empresa familiar, ela é muito mais difícil, muitas vezes, de funcionar porque as pessoas confundem muito, né? Funções e papéis, misturam as funções e papéis, porque a empresa, gente, o foco quando a gente monta uma empresa tem que ser a empresa. E ela tem que funcionar da forma mais profissional possível. Então ali, por exemplo, se eu monto uma empresa com a minha mãe ou com meu pai, ali não é minha mãe e meu pai, né? E nem meu filho, eu não sou filha, ali é funcionário. Ali é gerente, ali é diretor. Então, temos que respeitar as funções e papéis, olhar a empresa como algo profissional, né? Já vi muitas empresas fecharem, já tratei muitas pessoas que trabalham em empresas familiares e que têm muito mais conflitos e a empresa fecha por conta disso. Então, papéis, funções têm que ser definidos, cobrados e o foco tem que ser a empresa, o funcionamento da empresa. Fora dali, né, é outra coisa, outro ambiente. A cliente ela quis olhar para a dinâmica, né, e para o crescimento da empresa. Então ela tem uma sócia e aí ela queria ver uma possível nova sociedade, né, se encaixa nesse momento. E ela colocou o crescimento da empresa. Então ela quis olhar para essa dinâmica como que estava. Então eu coloquei ela, a empresa, a sócia, uma nova possível sociedade e o crescimento da empresa. E o incrível, gente, que de primeira, assim, vamos assim dizer, de cara, ela não conseguia olhar para a empresa. Ela não olhava, né? Ninguém olhava, na verdade. Ela não olhava, a sócia não olhava, e nem o crescimento da empresa. Ela colocou o bonequinho do crescimento da empresa de costa para a empresa. Muito interessante, já uma informação, né? Muito importante. Como é que eu vou trabalhar com algo ou fazer algo crescer se eu não olho para isso, né? Agora, quais os motivos que isso acontece, né? Quais os motivos que ela não conseguia olhar para a empresa? Quando a gente faz uma constelação empresarial, geralmente onde o conflito, onde tudo começou, onde tudo começa na família. Gente, Bert fala uma coisa muito interessante. Não tem como a gente separar as nossas áreas, né? Porque muitas vezes a gente acha que a área da família, a área profissional, a área financeira, a área amorosa são áreas separadas da nossa vida, né? São áreas separadas da nossa vida e não é. Nós somos seres interligados. Então, aquela empresa ali, querendo ou não, tem o campo dela e a energia dela. E muitas vezes os conflitos ou o que bloqueia está ligado a ela e se iniciou na família. Por isso que 99% das constelações que a gente faz empresarial cai no conflito, de algum conflito em alguma área familiar e que interfere na empresa, né? E que interfere na empresa. E, gente, o interessante é que um momento, né, ali, de acordo com a movimentação do campo, eu pedi para ela colocar a mãe dela. E quando ela colocou a mãe, a empresa perdeu muita força. Perdeu muita força. O bonequinho ali caiu. E aí, quando eu coloquei a mãe também ficou ali. Ela fala que a mãe vai na empresa, né? Às vezes ajuda, dá algum palpite, né? E ela muitas vezes tem dificuldade de colocar limites na mãe. O foco tem que ser a empresa ali, ela não é a mãe dela. E outro fator muito importante, essa empresa foi montada em um imóvel que era da mãe. Então ali já tem uma energia muito grande, né? Dessa mãe, da mãe da minha cliente. E aí, quando eu, né, colocou o bonequinho da mãe, a empresa perdeu força, caiu, e a mãe também. Interessante que o movimento da mãe foi assim também, a mãe caiu. E aí, de acordo com as informações do campo, eu perguntei se ela tinha perdido alguma irmã, né, algum irmão, se a mãe dela tinha sofrido algum aborto. E ela falou que sim, que antes dela nascer, a mãe tinha perdido, né, uma filha de 6 meses.
E aí, gente, quando eu coloquei essa irmã dela, que não veio à vida, né? Que também não estava reconhecido, porque muitas vezes as mulheres não falam, não olham para esse filho e nem reconhece. Tanto que eu acho que de 7 irmãos, ela é a sexta e ela estava no lugar de quinta. Então, não estava reconhecida e ela ainda estava identificada com essa irmã que não nasceu, né? Então, eu coloquei, ela começou a chorar muito, ela reconheceu, né? E nas falas sistêmicas que a gente vai trabalhando de reconhecimento e inclusão dessa irmã, ela chorou muito e ela falou que ela se sentia também muito sozinha, né? Devido à sócia não ter condições de ajudá-la presencial, ela se sentia muito só. Então, ela começou a chorar muito. E depois que ela reconheceu essa irmã, gente, ela falou que não estava mais só, que não se sentia mais só. E assim ela conseguiu olhar para a empresa. Olha só, o bloqueio que estava ali era uma irmã não reconhecida. E aí ela conseguiu olhar para a empresa. E isso foi um fator primordial para ela conseguir, né, fazer essa empresa crescer. Fazer essa empresa crescer. E muitas vezes a empresa não cresce porque nós estamos bloqueados em questões sistêmicas, que era o caso dela. Ela estava identificada com uma irmã que não veio à vida e a empresa não crescia, né? Devido a bloqueios internos dela. Olha só, gente. E inconsciente, ela nem tinha consciência, né? Ela sabia que essa irmã existia, mas a mãe nunca falou e ela também não tinha essa consciência de como isso interfere na nossa vida e nos nossos negócios, né? Quando tem alguma exclusão. Então ela incluiu, olhou para a dor da mãe também. Aí ela também tinha um bloqueio, né? Ela não quis dar mais trabalho para a mãe, então ela não aproximou muito da mãe, não tomou muito esse amor da mãe. Então tinha dificuldade também ali, né? De se sentir mais segura diante do trabalho, por isso que ela precisava sempre de apoio ou de uma sociedade. Então, a partir do momento que se reconhece isso, gente, o sistema volta a ter ordem. E aí ali também foi mostrado que ela precisa sim, né, resolver algo com a sociedade que ela tem, né, que tem muitos conflitos, mas resolver de uma forma mais profissional e que talvez uma nova sociedade possa sim surgir, talvez, desde que ela resolva de uma forma mais profissional com essa sócia atual dela, né, sobre a dinâmica e o funcionamento da empresa. E assim, a empresa tem possibilidade de crescer. Olha só, gente, quanta informação rica, né? Para que a vida, a empresa possa fluir, crescer e prosperar. Essa foi a constelação de hoje. Um abraço.